Graça e paz nesta manhã linda e maravilhosa de quarta-feira, 6 de agosto de 2025. A fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperamos, né? E hoje nós já temos essa fé em nós. Hoje ela faz parte do nosso coração, nos dando esse entendimento. E a fé vem por muitos ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas em espírito e verdade. Porque se com a tua boca você confessa Jesus Cristo como Senhor, no teu coração você crê que Ele, Deus, ressuscitou seu Filho amado Jesus dentre os mortos, você será salvo. Olha só, será salvo. Olha o verbo. Hoje, depois da cruz, você conseguiu a salvação, porque Deus te deu entendimento, conhecimento e inteligência para entender que Ele é o teu pastor, é o meu pastor, daquele que crê, e nada nos faltará. Aqui está a palavra da justiça, da verdade, do amor e do perdão em cada coração nesta manhã, onde muitos procuram uma bênção, buscam uma bênção, enquanto que o abençoador, que é o nosso Deus, está dentro de nós, porque nós somos a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito, mas só que o pastor, segundo a carne, ele vai encontrar defeito. Não são todos, mas alguns sempre condena, sempre fala que estão desigrejados, estão afastados de Deus, mas Deus não está dentro de nós, porque nós somos filhos, somos herdeiros, que entendemos que Deus é o nosso Salvador. Graças a Deus por essa palavra. Amém. Obrigado, Senhor. Então, meu amado, quando Deus ele faz, né, ele celebra, né, antes da cruz, tem que entender antes da cruz e depois da cruz. Por isso ali, Paulo, 1 Coríntios 17, ele explica, né, quem está na religião, ele não está seguro. Por quê? Ele está inseguro, porque às vezes o católico, ele sai da igreja católica, vai para a evangélica e ali tem que passar por outro batismo. Só que o batismo da cruz, sexta de Romanos, é suficiente para todos nós. Mas sem esse entendimento aqui, você vai passar pelas águas e assim por diante. Então aqui, 22:14 de Lucas, né? Jesus celebra o que é a Páscoa. Mas só que antes da cruz, depois da cruz, inventaram a Santa Ceia, né? Que venceu o que? Doutrina de homens, ensinando a igreja a fazer sacrifícios, né? Idolatrar alguma coisa lá, e Deus não quer esse sacrifício mais. Que nós viemos para participar disso, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando Jesus celebra 22:14 de Lucas, ele celebra a Páscoa. Então, fizeram como Santa Ceia para enganar a igreja. Todo o primeiro domingo do mês é a Santa Ceia, que não é santa, né? Ali são homens que não entenderam a verdade e praticam aquilo ali que é segundo a carne. Então, 1 Coríntios 10, versículo 13, né? Paulo escrevendo aqui a igreja de Corinto, que era uma igreja de carne, carnal. Uma igreja carnal que participa de muitas coisas segundo a carne. Mas só que o Espírito está longe de mim. Aquela palavra que Jesus já falara, Mateus 15:7. Esse povo honra-me com os lábios, porque participa de festas, né? Festas da carne, tanto o mundo secular como religioso. Então, o coração deles está longe de mim. Que não encontrou o ouro, nem a prata, nem a pedra preciosa dentro do coração deles, que já está lá, sem necessitar de ir a uma congregação que o homem fez com as mãos, porque nós somos um espírito aqui nesse corpo biológico. Então aqui 1 Coríntios 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então muitos não suportam quando aqui eu falo sobre a Santa Ceia, que não é a Santa Ceia. Eu participei disso durante muitos anos e fui dizimista, né, no que tange a dinheiro, né? Mas o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então enganam as pessoas nesse sentido, porque não explica. 1 Coríntios 10:14. O cristão deve fugir de quê? Da idolatria. Tudo que você participa ali é idolatria. Santa Ceia, batismo nas águas, ali, né? A corrida por uma bênção na igreja X ou Y, tudo ali é idolatria, que as pessoas praticam e não entenderam que o Deus já está dentro dela. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Paulo está ensinando a igreja de Corinto, a igreja carnal, a fugir da idolatria.
falo como criterioso, julgai-vos mesmo que digo. Então julgariam lá a Paulo, né, os que estavam com ele lá, o que ele estava dizendo, se é mentira ou se é verdade. 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está perguntando. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Perguntas 17. Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um só pão. Então toda a congregação, ela ali tem um Deus no coração delas, mas só que o entendimento ali vai variando de irmão para irmão. Então não entraram aqui no descanso de Deus, porque fazem muitas obras, pois todos foram destruídos as obras de Deus. Até a cruz, as obras foram consumadas. João 19:30. Pai, está consumado e consumou toda a obra lá, obra religiosa. 18. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar, porque o altar está dentro de nós. O Cristo dentro de nós. Já foi formado dentro de nós. Então não tem altar que o homem ele prega ali. Ali é um altar que você está vendo. É tangível. Então para Deus não tem valor. 19. Que digo, pois, que o sacrifício a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Então, é carne. Toda a igreja que pratica isso é carne. A igreja carnal que sacrifica e não a Deus, tá vendo? A carne, não a Deus. Então a carne está separada. É por isso que Paulo separa carne e espírito. Os da fé são abençoados. Os das obras da lei não. Por quê? Estão debaixo de maldição. Porque praticam essas coisas. E eu não quero que vos torneis associados ao demônio. Então eu saí disso. Por quê? A minha carne morreu na cruz. Romanos 6,3. Ali ele levou todo o sofrimento, toda a dor, ele levou lá. Para que eu não participasse aqui. Né? Nesse sentido, com o corpo de carne, essas festas que é judaicas, né? Não são para o gentio, mas só que os pastores colocaram no coração do gentio o de judeu, para acreditar em demônio, em diabo, em muitas coisas. Então a fofoca ela vai gerando, né, muitas mentiras nas religiões. 21. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então eles participam, né? Dali, de uma coisa, e participam de outra. Do demônio, que é o corpo de carne, e do Senhor, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Mas não colocam em prática nas igrejas. Por quê? Eles precisam da carne para poder viver a vida deles na luxúria, na idolatria, nos pensamentos do mundo secular e religioso, não do mundo cristão. Por isso, a guerra está aí, formada, porque não entenderam a graça do Evangelho. 22. Ou porventura, ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes que eles? Então vamos entender, zelo no Senhor. Por isso que Paulo aqui escreveu, Romanos 10, do 1 ao 4, zelos no Senhor. Eles tinham zelo, judeus, mas não tinham entendimento. Então Jeremias vem lá e escreve, um homem inspirado por Deus, um profeta inspirado por Deus, 3,15 Jeremias, o quê? Eu vou enviar pastores, irmãos que vão falar do entendimento de Deus, da sabedoria e do conhecimento, para poder não entrar em qualquer porta. Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, Paulo orava para que os judeus tivessem entendimento, mas eles não tinham entendimento. Paulo teve um entendimento, e quando ele vem pregando a graça do Evangelho, arruma problema. Por quê? Por falar a verdade, Paulo arrumou muita confusão por onde ele passou, no primeiro século. Deus a favor deles, são para que sejam salvos. A salvação hoje é nossa, pela graça sois salvos. Nós estamos aqui para ler a palavra, né? Dos 8 de Efésios, pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém seja aqui glorificado. A glória aqui é de Deus. Então nós andamos nas obras que Deus preparou para nós de antemão, 2:10 de Efésios. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, 5 de Romanos, justo que mediante a fé temos paz para com Deus. Quem é os justos, né? Os injustos não têm paz, porque estão buscando a paz aqui, ali ou lá. Ele falou, não me busque aqui, nem ali lá, que eu vou estar dentro de vós. Falou com os fariseus e com a mulher samaritana lá antes da cruz. Então estão buscando aqui ainda aquilo que ele já deu lá. Estabelecer a sua própria
a sua própria. Então estabelecem o quê? Querem estabelecer a sua própria vontade. Aquilo está escrito lá em Lucas 16, 14, né? E 16, 16, João foi o quê? O último da lei. Por isso que ele teve que vir, para tirar a lei, estabelecer a graça e fazer esse entendimento crescer dentro de você. Não se sujeitaram a quem vem de Deus. Por quê? Olha só, por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei verá por ela. Então a lei, ninguém pôde completá-la. Jesus vem e completa e nos traz essa bênção maravilhosa, que é o entendimento da graça, da revelação, para que venhamos sair da mão do homem e entrar aqui no Cristo ressuscitado, aquele que citou. 5:18 de Gálatas. Aqui está a diferença, né? Aqueles que são idólatras, aqueles que são feiticeiros. Eu falo aqui, Ezequiel 37, 5:14, porém o Espírito Santo em vós viverei. Hoje, depois da cruz, estamos pensando em nós, vivemos. O pastor, ele quer assoprar, ele quer balançar, ele quer fazer alguma coisa para que ali a glória seja daquele pastor. Não, a glória aqui é de Deus. Por isso falou, o trono é onde eu estou e a terra está aos meus pés. Por isso que ele está aqui, na tua casa, no teu trabalho, onde você for, ele vai com você. 5:18 de Gálatas. Mas sois guiado pelo Espírito, não estás sob a lei. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, a lei não tem poder sobre a minha vida. Eu estou debaixo da graça. 6:13-14 de Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Eu estou debaixo da graça. Quem está debaixo da lei, o pecado domina eles. Por quê? Eles têm idolatria, eles têm feitiçaria, eles têm vontade de fazer as obras de Deus, mas não conseguem fazer. E sofrem o dano. Por quê? A salvação é pela graça. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza e lascívia. 20. Idolatria e feitiçaria. Acabou. Idolatria e feitiçaria. Se forem por aqui, ninguém vai herdar o reino de Deus. Por quê? Lucas 19. O ladrão passou por aqui? Passou. Para onde ele foi? Para o paraíso. Mas não viveu aqui o reino de Deus. Por quê? Ele praticou alguma coisa errada e pagou um preço. Aquilo que praticam aqui na terra, segundo os homens, vai pagar um preço. Então, por isso está a confusão aí, a guerra formada. Por quê? Eles querem o poder da carne. Mas aqui o poder de Cristo no nosso coração, onde aqui ele nos envolve no grande amor e no grande perdão. Meu Deus, obrigado essa palavra. Espero que vocês entendam e recebam e dêem um like, porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Libertar do quê? Do mundo secular e do religioso. Para entrar aqui, aonde? Reino de Deus. Que não é comida, nem bebida, não é festas. É a palavra viva dentro de nós. Glória a Deus por essa palavra. Meu Deus, a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar, foi, meu Deus, para me libertar. Eu ouvi a voz do Senhor. Meu Deus, como eu quero falar. Hoje eu creio que nesta manhã o entendimento, eles têm a fé para acreditar. Muitos precisam sair da opressão, da solidão, da depressão. Temos agora um novo coração. O Espírito Santo veio nos ensinar. Cristo é tudo na tua vida, no teu coração. Ele é o teu amor, ele é o teu perdão. Então, Deus, né, já na sua inteligência, ele enviou Jeremias, um profeta inspirado por Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. E aí você tem obediência, você tem inteligência, você tem conhecimento. Para não ter zelo sem conhecimento. Os judeus tinham zelo, mas não tinham entendimento. Os irmãos hoje têm zelo, mas não entenderam nada que Deus aqui falou, nada que Jesus profetizou. Disseram assim para Jesus, o Senhor é muito bom, Jesus. Não, ele falou, bom é o Pai que está dentro de mim. Então, o Pai está dentro de você hoje, onde aqui ele te curou, te salvou, te libertou e te colocou aqui, no reino do Filho do seu amor, onde aqui você entendeu que é pela graça, é pelo Evangelho, é pela verdade que liberta no coração, onde você recebeu de Deus, já nesta manhã, o amor e o perdão. Obrigado, Senhor, por essa palavra.
dentro do meu coração, no teu coração que me ouve nesta manhã. Eu creio que você vai entender, vai receber essa palavra de sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus para o teu coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.